Boa tarde, vamos iniciar nossa aula de hoje, 5 de agosto de 2020. Nossa aula de hoje é a aula de ciências. Vamos seguir a mesma sequência de todos os dias. Vamos fazer a correção da atividade anterior e partirmos para o tópico da aula de hoje. Na aula de hoje, nós iremos estudar um pouco sobre os equipamentos para diagnóstico. É o tópico da nossa aula. Então, peguem o caderno de vocês para a gente realizar a correção da atividade da aula passada. A atividade da aula passada era uma atividade na folha que vocês deveriam ter copiado e respondido no caderno. Então, peguem o caderno que vocês copiaram e responderam para fazer a correção adequada, observando o que vocês acertaram e observando e corrigindo aquilo que vocês erraram, tá? A primeira questão dizia: assinale as alternativas que indicam atitudes que evitam doenças. Vocês iam marcar um X naquelas alternativas que falavam alguma atitude que a gente deve tomar para evitar pegar alguma doença. O primeiro diz: passear no parque descalço. Eu devo tomar essa atitude? Eu devo fazer isso para evitar ficar doente? Não. Pelo contrário, né? Se eu andar descalço no parque, eu posso pegar alguma doença. O correto seria andar calçado. Então, não marca o primeiro. O segundo, tomar vacinas adequadamente conforme indicação médica. Eu devo fazer isso? Sim. Então, você vai marcar um X lá na segunda. Eu tenho que tomar as vacinas adequadamente todos os anos para evitar pegar algum tipo de doença. Terceiro, evitar tomar banho? Eu devo evitar tomar banho? Não, tá errado. Essa não é uma atitude certa, não é uma atitude que evita doenças. Pelo contrário, né? A gente precisa ter sempre higiene, lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes para evitar pegar qualquer doença. Quarto, lavar bem as frutas e legumes antes de consumi-las? Sim, isso é verdadeiro. Vocês iam marcar um X no quarto. Eu devo sempre lavar bem as frutas e os legumes antes de consumi-lo. Eu devo me alimentar sem lavar as mãos? Falso, não marca. Errado. Eu sempre devo lavar as mãos antes de qualquer refeição. Próximo, lavar as mãos antes das refeições? Sim, como eu acabei de falar, é verdadeiro. Sempre antes de qualquer refeição, nós devemos lavar as mãos. Assim como também depois de ir ao banheiro, depois de brincar com o cachorro, com o gato, sempre devemos lavar as mãos. E a última, beber água filtrada ou esterilizada? Sim, é uma atitude que nós devemos tomar sim, para evitar ficar doente, né? A gente sempre deve preferir beber a água filtrada, esterilizada ou fervida, né? Para evitar qualquer doença. Segunda questão. Leia a notícia e responda às questões. A notícia, pessoal, era esse textinho bem aqui, tá? Era uma notícia. Vamos acompanhar a leitura. A primeira vacina contra a ixtossomose, que afeta mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo, estará pronta em 2020. Após 30 anos de estudos, a produção em larga escala e distribuição da vacina pelo SUS acontecerá. Então, agora em 2020, seria lançado a vacina contra a ixtossomose, não é? Aí a letra A pergunta: qual doença a vacina noticiada previne? Qual a doença a vacina que vai surgir agora em 2020 irá prevenir? Previne a ixtossomose, previne essa doença, a ixtossomose, tá? Letra B. Como as vacinas protegem o nosso corpo? O que as vacinas fazem para proteger o nosso corpo? As vacinas, elas vão estimular o nosso sistema imunológico e vão produzir anticorpos. Eles vão produzir os anticorpos que serão aquilo que irão combater
O vírus, se caso ele entre em contato com o nosso corpo, aqueles anticorpos, eles já irão combater, eles irão defender. Quando a gente toma vacina, é como se a vacina estimulasse a produção de, digamos assim, super-heróis, que são os anticorpos, que são eles que vão combater, que vão matar, digamos assim, qualquer vírus que queira entrar em contato com o nosso corpo e causar aquela doença, tá? Então, as vacinas, elas protegem o nosso corpo porque elas estimulam o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, e produzem os anticorpos, que são aquilo que irá combater o vírus que causará aquela doença. Terceira questão. Por que a vacinação é importante? Por que a gente deve tomar vacina? Porque ela ajuda a prevenir doenças, deixando a vida das pessoas mais saudáveis. Então, é importante a gente tomar as vacinas, a gente ter a nossa vacinação em dias, para evitar pegar uma doença e ter uma vida mais saudável, não é? Quarta, a amebíase é uma doença causada por um protozoário. A contaminação ocorre pela ingestão de alimentos contaminados e água contaminados. Alimentos e água contaminados. Qual é a forma de prevenção dessa doença? Qual é a forma de prevenção da amebíase? Vocês iriam marcar a resposta correta. Eu devo tomar banho todos os dias? Eu devo evitar contato com o inseto transmissor? Ou eu devo lavar bem as verduras, frutas e legumes? Ou lavar as mãos após espirrar? Bom, todas essas atitudes são atitudes importantes que eu devo tomar para evitar pegar doença. Só que aqui ele dizia o quê? Que a amebíase ela é causada pela ingestão de alimentos e água contaminados. Então, a resposta correta seria a letra C, que fala mais especificamente da atitude que a gente pode tomar para evitar pegar a amebíase, que é lavar bem as verduras, as frutas e os legumes, tá? Então, vocês iam marcar um X ou circular a letra C. A próxima, complete as lacunas do quadro. Aí aqui nós tínhamos algumas doenças, o micro-organismo causador daquela doença e a forma de contágio. O primeiro é a gripe, o micro-organismo causador da gripe é o vírus. Lembram que nós estudamos que micro-organismos são aqueles seres bem minúsculos que só conseguem ser vistos com o auxílio do microscópio, né? E alguns podem trazer malefícios, que são doenças, mas também podem trazer benefícios, né? Nesse caso, nós estamos falando dos malefícios, que são as doenças que esses micro-organismos podem causar. Então, a gripe ela é causada pelo vírus e a forma de contágio é o contato com gotículas de saliva de pessoas contaminadas. É quando eu tenho contato com a gotícula da saliva de uma pessoa doente. O segundo é a dengue. Quem é o micro-organismo causador da dengue? É o Aedes aegypti. É o mosquito, né, que ele leva o vírus e ao picar uma pessoa, ele instala aquele vírus causando a doença. E a forma de contágio, como eu acabei de falar, é a picada do mosquito. Terceira doença é a cólera. A cólera, ela é causada por uma bactéria, viu, gente? Aí tá escrito bactéria, mas foi um erro de digitação. É bactéria. Então, a cólera ela é causada por uma bactéria e a gente pega a cólera, a forma de contágio é a ingestão de água e alimentos contaminados. A quarta doença é a giardíase. A giardíase ela é causada por um protozoário e a gente pega a giardíase também pela ingestão de alimentos, de água ou alimento contaminado, né? Então, esses são exemplos de 3 tipos de micro-organismos: os vírus, as bactérias e os protozoários. Micro-organismos que podem causar doenças e que a gente pode pegar essas doenças se a gente não tiver uma boa higiene, né? Se a gente tiver contato com a pessoa doente, se a gente não lavar bem os alimentos, se a gente beber água que não é filtrada, então a gente pode pegar essas doenças. A próxima. Você precisa montar uma campanha com seus colegas de classe para a prevenção da dengue.
Qual das imagens você escolheria para ilustrar a sua campanha? Então, vamos imaginar que a gente vai fazer uma campanha para evitar a dengue, né? Para prevenir a dengue. Na nossa campanha, a gente ia colocar a imagem de uma pessoa lavando as mãos? Não, porque uma das formas de transmissão da dengue não é com as mãos sujas. A gente sabe que a gente deve sempre lavar as mãos, mas esse não seria o correto para a dengue. Beber água filtrada? Não. Sabemos que é uma atitude que nós devemos tomar, sim, mas não é uma atitude que vai prevenir contra a dengue, porque não é a forma de contágio da dengue. A próxima é derramar a água e deixar as garrafas viradas, as garrafas vazias viradas. Essa seria a atitude correta contra a dengue? Sim, nós sabemos que uma das formas de transmissão e de contágio da dengue é o acúmulo de água parada, né? Água parada em algum recipiente, que ali o mosquito poderia implantar os seus ovos e ali ele se desenvolver, né? Então, uma atitude correta seria deixar as garrafas vazias viradas, para não ter o acúmulo de água. A letra D, lavar bem as frutas e legumes, não, é uma atitude correta que nós devemos tomar, mas que não previne contra a dengue. Então, correto seria a letra B. Corrija a frase a seguir. As vacinas ajudam a tratar várias doenças? Não, essa frase está errada. Mas por quê, professora? Porque o correto seria: as vacinas ajudam a prevenir as doenças. A gente tem que tomar a vacina antes de ficar doente. A vacina, ela previne a doença e não trata. O que vai tratar a doença são os medicamentos. Qual é o micro-organismo usado na produção do antibiótico penicilina? Então, como eu falei para vocês, os micro-organismos, que são aqueles seres bem pequenos, eles podem causar doenças, podem trazer malefícios, mas também podem trazer benefícios, como no caso a produção de um medicamento, né? E o micro-organismo usado na produção do antibiótico, da penicilina, é uma bactéria, tá? A resposta correta seria a letra B. Próximo. Marque a alternativa que mostra a importância de se tomar vacinas. Eu tenho que as vacinas, elas são importantes para enfraquecer o nosso organismo? Não. As vacinas são importantes para fortalecer certas doenças? Não. As vacinas são importantes para curar certas doenças? Não. As vacinas são importantes para prevenir certas doenças? Sim, tá, pessoal? Não esquecer que as vacinas, elas são usadas para prevenir, tá? Antes da gente ficar doentes, ok? Então, vamos passar para o nosso tópico da aula de hoje, que são os equipamentos de diagnóstico, tá? Vocês vão pegar o livrinho de vocês e vão colocar o livrinho lá na página 46 para acompanhar a leitura e a explicação do conteúdo. Equipamentos para diagnósticos. Atualmente, existem muitos equipamentos que ajudam no diagnóstico de doenças. Veja alguns exemplos. Então, atualmente existem muitos equipamentos que foram criados para ajudar no diagnóstico, para ajudar a identificar determinadas doenças. Isso é possível, gente, graças ao desenvolvimento da tecnologia, né? O desenvolvimento dessa tecnologia para o diagnóstico, ele tem fundamental importância na medicina. Sabe por quê? Porque equipamentos de diagnóstico, pessoal, eles permitem os médicos observar muitas informações sobre os pacientes e permitem que os médicos façam essa observação de forma rápida, de forma confiável, né? E assim, quando a doença ela já é diagnosticada logo, né, tem como se curar, né? Tem como ficar bom logo. Aparelhos como, pessoal, o raio-x e os tomógrafos, eles mostram imagens do interior do corpo e possibilitam examinar partes que não são visíveis externamente. Os raios-x, eles são utilizados principalmente para observação de ossos e de cartilagens. Já os tomógrafos, eles possibilitam ver os órgãos do corpo, como o coração, o intestino,
o cérebro, né? Então, esses aparelhos, eles permitem que os médicos observem o interior do nosso corpo, o que não está visível sem esses aparelhos. Então, ele observando, ele pode obter aquelas informações e assim diagnosticar qualquer coisa que esteja errada. Né? Os raios-x, como tem aí a imagem, ele vai mostrar os ossos do nosso corpo. Como aí nós temos a imagem dos ossos do antebraço e da mão em uma imagem de raio-x. Né? Então, o raio-x ele é utilizado para ver o quê? O raio-x ele é utilizado para ver os ossos. E o tomógrafo, ele permite que sejam vistos os órgãos do nosso corpo. Né? Quando a gente vai fazer uma tomografia, a gente vai ver os órgãos do nosso corpo, né? Que estão internos, que não conseguem ser vistos sem o auxílio desse aparelho. Como tem na imagem do livro de vocês, a tomografia do abdômen de uma pessoa. Aí a gente consegue ver a bexiga urinária da pessoa, o rim, o fígado, certo? E aqui embaixo nós temos a imagem de um paciente sendo colocado em um tomógrafo. Olha só como o paciente fica em um tomógrafo. Essas imagens produzidas por este aparelho são utilizadas para auxiliar nos diagnósticos de algumas doenças. Então, esse aparelho que vocês estão vendo aí é um aparelho de tomografia, tá? Que permite que a gente veja, certo, todos os órgãos internos da pessoa, ok? Os microscópicos ópticos. Os microscópicos ópticos, eles permitem analisar diversos materiais, como o sangue, a pele e as fezes. A análise do sangue, ela mostra se as células estão saudáveis e nas quantidades consideradas adequadas. Também permite saber se algum micro-organismo nocivo à nossa saúde está no sangue. Então, os microscópicos ópticos são os aparelhos que são utilizados, pessoal, quando a gente vai, por exemplo, fazer aquele exame de sangue, aquele exame de fezes, aquele exame de urina. Ele vai permitir, ele é usado, certo? Para analisar o sangue, para analisar as fezes, para analisar a urina e assim saber se tem alguma coisa errada, algum micro-organismo, alguma coisa inadequada que possa ser nociva, que pode causar doenças para aquela pessoa, tá? Então, a importância do microscópico para a realização dos exames de sangue e de fezes é fundamental, pessoal. Então, o microscópio ele é fundamental na análise do sangue, das fezes e da urina. No primeiro caso, o microscópico ele auxilia a identificar a presença de micro-organismos ou ovos de vermes intestinais. Por exemplo, então, quando eles vão observar, por exemplo, as fezes no microscópio, o microscópio ele permite observar se tem algum ovos ou alguma verme intestinal. Já nos exames de sangue, o microscópio ele vai permitir verificar se tem proporções de células vermelhas, de células brancas no sangue, se ele se encontra dentro dos valores esperados, bem como se tem alguma presença de algum micro-organismo causador de alguma doença, certo? Então, eles são importantíssimos e bem relevantes para a saúde das pessoas, né, do ser humano. E aí, no livro de vocês, nós temos a imagem de células do sangue humano saudável, visto do microscópio óptico. Ele foi aumentado, pessoal, de 630 vezes. Então, aí a gente tem a imagem, tá, de células do sangue. São células do nosso sangue que são vistas com o auxílio do microscópio. Os exames de fezes, eles são capazes de identificar a presença de micro-organismos causadores de doenças. Eles fazem toda a análise das fezes, como eu já falei, observando se tem alguns ovos, se tem alguma verme, algum micro-organismo que possa causar alguma doença. Assim como também eles observam a urina, né, se tem a presença de algum elemento que possa causar alguma doença. Aí eu trouxe para vocês, pessoal, a imagem de outros dois equipamentos de diagnóstico. Esse aqui é o equipamento utilizado pelos oftalmologistas.
né, que permite observar como está a visão das pessoas, se é necessário usar óculos, se não é necessário usar óculos, para identificar algum tipo de doença no olho, tá? Ele também é um equipamento para diagnóstico. E aqui nós também temos o outro equipamento, que é o equipamento de ultrassom, né, que geralmente as gestantes, as mulheres grávidas, fazem para saber como está o desenvolvimento do bebê dentro da barriga, como está a criança dentro da barriga. E em muitos casos, permite saber se a criança ela já tem alguma doença, se ela vai nascer com alguma doença, alguma necessidade especial, dá para saber se é menino, se é menina, tá? Então, observem como a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia é importante para a medicina. Bom, e na nossa atividade de hoje, a nossa atividade do livro, tá? Lá na página 47, a quarta e a quinta questão. Na quarta questão, diz assim: leia o texto e assinale a alternativa correta. Então, vocês vão ler esse textinho que está aí em roxo, né? Na cozinha roxa, e de acordo com o texto, vocês vão marcar um X na resposta correta. Só tem uma resposta correta, tá? De acordo com o texto. Na quinta, como a tecnologia pode ser útil nos cuidados com a saúde? Qual é a importância da tecnologia? O que a tecnologia faz para melhorar os cuidados na saúde? Eu até acabei de falar para vocês, né? Então, como é que ela pode ser útil? Como é que a tecnologia pode ajudar no desenvolvimento, na melhoria da medicina? Além da página 47, vocês vão responder a 48 e a 49. Vocês vão fazer a leitura, certo, desse texto da página 48. Não precisa copiar no caderno, eu só quero que vocês façam toda a leitura. Depois que vocês fizerem a leitura, vocês irão responder. Deixa eu voltar aqui o slide, pessoal. Pronto. Vocês irão responder a primeira, a segunda e a terceira questão, tá? Só a primeira, a segunda e a terceira. Aí, de acordo com o texto, após a leitura, você vai responder. A primeira questão diz: quem é que tem direito à vacinação no Brasil? Vocês precisam ler o texto para responder. Segunda, quem regula as vacinas, as doses e as datas em que elas devem ser tomadas? As pessoas devem ser vacinadas. Após a leitura do texto, vocês vão conseguir responder. E a terceira, o que são campanhas de vacinação? Também de acordo com o texto, lá no textinho, vocês vão encontrar a resposta. Também, se vocês tiverem prestado atenção nas aulas, vocês saberão responder direitinho. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fico aguardando o envio da atividade. Tchau!